E nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma autenticação de usuário usando banco de dados, tá? Nesse vídeo, eu vou estar usando como exemplo o SQLite, tá? Um banco de dados SQLite e também usando o componente Zeus, tá? Só que eu não vou usar o componente assim, eu vou usar a classe, tá? Referente ao Zeus, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou estar criando a minha classe de conexão para poder fazer as validações. Primeiro eu vou fazer a classe de. Primeiramente, eu vou estar fazendo a classe de conexão, beleza, galera? Antes de tudo, vocês vêm em Options, tá? Form, tá? Vai ter dois formulários, um de login e outro que vai aparecer depois da autenticação, beleza? Só que a gente vai colocar em modo de avaliação porque a gente vai criar ele na hora da gente chamar, beleza? Porque o que acontece? Se você deixa todos os formulários em AutoCreate, quando você abre a aplicação, ele já chama todos os formulários. E isso, com o tempo, a sua aplicação fica pesada, tá? Então, lembre-se, deixe no modo de avaliação e deixa só o formulário base no AutoCreate, tá? Porque ele precisa ser criado. Beleza? E os outros vai vir só depois que a gente necessitar deles, beleza? E aí, bora lá. Depois eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai chamar esse formulário. Beleza, eu já fiz aqui, já dei a iniciativa da nossa unit aqui, né, da nossa unidade. Então vamos começar a criar a nossa classe, tá? RSC, não, RSI de interface, né? Vou colocar de model, RSI model, tá? Ele vai pertencer ao interface, tá? Vou dar um Ctrl Shift G, Ctrl Shift G para implementar um endereço de memória, tá? E aí o que acontece? Vamos precisar de algumas funções para poder fazer essa validação. A primeira é um SQL, tá? Então eu vou colocar SQL, que vai conter uma const, né? Um parâmetro const, né? Chamado PSQL, que vai retornar uma string, beleza? E essa função, ela me retorna a minha interface, beleza? Tá. Segundo, vamos precisar de uma função para conectar, beleza? Conectar que retorna a nossa interface. E por último, vamos precisar de uma função para validar os campos. Que campo? É puser, tá? Vírgula psenha do tipo string, tá? E ela vai me retornar, não vai me retornar a interface, mas sim um booleano. Por que um booleano? Porque eu preciso validar se é verdadeiro ou falso, tá? E agora eu vou criar a nossa classe RC Model, que é igual a uma class, beleza? Que vai implementar um T-Interface Object e ela pertence à nossa interface, tá? Aqui vai ter uns blocos chamados private, public, tá? E eu vou fazer o constructor chamado de criar. Chamar de create meme, tá? E o destructor chamada de destroy, e ele vai sobrepor a minha criação, tá? Override, beleza? Agora vamos criar uma class function chamada de criar função.
criar função não, vou chamar de exec função. Exec. Que vai retornar a minha interface. Aqui, na verdade, você pode dar o nome que você quiser, tá? Na verdade, eu vou colocar action, que é o nome padrão que eu coloco. Às vezes eu quero mudar, às vezes não, isso aí vai de momento. Então, eu vou colocar o padrão, beleza? E agora eu vou implementar as minhas funções aqui, beleza? Implementei, Ctrl Shift C. E aí, aqui no action, eu vou dar um result self.create para criar minhas funções, tá? E aí nas demais, todas elas vai receber result self, menos o create e o destroy, tá? Mas o restante todas elas vai receber, na verdade esse aqui não recebe não. Só recebe result self as funções que pertencem à minha interface, tá? Então, como a gente vai herdar de alguns componentes, né, referente a algumas classes, eu vou criar uma variável chamada fConnection e ele vai pertencer ao tzConnection, tá? E essa fCarry do tipo, qual o tipo dela? Ela pertence à minha tzCarry. Lembre de colocar na interface a uses, né? Ela vai usar zConnection, zdataset e system.sysut, tá? Vai precisar disso aí. E agora, na variável, aqui logo no create, eu falo que minha o fConnection, ele pertence ao tzConnection, tá? E eu vou criar ele, tá? Ou seja, eu vou criar minha variável aqui e eu já vou criar a carry aqui também, tá? Pertence a tzCarry ponto create new. Ou seja, vou criar vazio. E aqui eu já vou dar um free end new nf conectar e um free end new nf carry. Beleza? Bom, primeiramente, o que acontece? Vamos lá aqui no meu conectar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um with, tá? With thnf connection. Beleza? O que esse with faz? Quando você quando você chama a função não, a variável, que ela pertence a um componente, quando você tenta abrir as propriedades, você tem que dar um ponto, né? E para eu evitar de ter que ficar dando ponto toda vez, eu uso o widget, tá? With. Porque esse with, ele simplesmente simula o ponto. E aí eu consigo abrir as propriedades dessa variável, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui do database, tá? Vou precisar do library e do protocolo, tá? Aqui o database vai receber um concat. Dentro desse concat, eu vou dar um extract file patch, tá? Eu vou extrair o caminho do executável. Eu vou passar o parameter tr0, porque ele vai representar o executável. E eu vou passar o nome do banco, tá? Aqui, ó, o nome é banco mesmo, né? O nome é banco mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, banco.db, tá? E aí eu já vou aproveitar e vou falar que o library vai receber o SQLite 3.dll, tá? O protocolo vai receber de acordo com a conexão que você está fazendo. No meu caso, é um SQLite 3, então eu tenho que definir dessa forma. Se eu vim aqui, ó, outra coisa, se você está usando um SQLite 3, a DLL tem que estar aqui do lado e o banco também, tá? Lembre-se disso, o banco e a DLL tem que estar ao lado do executável.
tá ok? E aí você tem que declarar, tem o SQLite normal, que aí você tem que declarar só o SQLite, e tem o SQLite 3, que é um pouco mais avançado que o SQLite normal. Então, beleza. Passei os parâmetros, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar conectar, tá? Ó, Fconnect. Beleza? Aqui no finale eu não vou destruir porque é o seguinte, galera. Como a gente vai trabalhar com passagem de função, ou seja, eu vou passar por essas funções de uma vez só, então eu não posso destruir o componente aqui. Eu tenho que destruir ele na finalização da classe, tá? Ou seja, depois que eu passar por todas as funções que eu chamar, né? Independente da quantidade de função que eu chamar, ele vai esperar passar por todas essas funções para depois destruir, beleza? Então, eu não posso destruir aqui, beleza? Já está destruindo aqui, então tá tranquilo. Ou seja, agora, o que acontece? Eu passo os parâmetros e tento conectar, beleza? E agora vamos lá pro SQL. Então aqui no SQL, vou dar o with, né? Em quem? Em fcarry. E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar somente do sql.text, tá? E eu vou falar que ele vai receber a instrução que eu passar no SQL no parâmetro psql, tá? E aí, depois disso, eu vou tentar fazer o quê? Abrir a minha conexão. Beleza? Então eu passei os parâmetros e tentei abrir. Só que o que acontece? Eu tenho que falar que o parâmetro connection da minha carry pertence ao fconnection. Que ele vai buscar o banco de dados para poder fazer a inserção dos comandos que eu passar aqui, tá? E aí toda consulta que eu fizer aqui, eu preciso que a conexão seja ligada ao Fconnection, porque é ele que faz a busca do banco de dados e a DLL. Então ele que faz a conexão acontecer, beleza? E aí, ó, eu passei os parâmetros e estou tentando conectar. Já aqui no validar, o que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiramente se, se o length, né? Ou seja, o tamanho do puser. Isso aqui é a mesma coisa de eu verificar se está vazio, tá? É uma forma diferente que eu aprendi a fazer, tá? Se o tamanho do caractere, se tem algum caractere, né, digitado. Ou seja, se for zero, tá? Se ele for vazio, né? Aí ele vai mostrar uma mensagem para mim. Eu vou pegar aqui, ó. O length de puser e o length de psenha também. Então, se for vazio, o que vai acontecer? Eu vou dar um rise, tá? Vou falar aqui, ó. Campo vazio. Somente isso, tá? Esse rise, ele não deixa passar para a próxima etapa, tá? Quando você dá um rise, ele pega diretamente da raiz e ele dá essa setinha informando que ele não vai passar dessa linha, tá? Então eu posso fazer outras verificações aqui. Então eu vou verificar se o user que está sendo digitado ele é igual ao field, né? Ou seja, a coluna, né? A coluna. Qual coluna? Eu quero validar o user. De qual tipo? A string. Então, eu vou verificar. Aqui, ó, no caso aqui, eu tenho que fazer uma validação negativa, né? Se não, né? Se não for igual,
para evitar de ter que ficar fazendo outro if. Então, rise exception, né? Aí eu vou falar aqui, ó, usuário incorreto. Usuário incorreto. Aí agora, para não demorar muito, eu vou copiar esse aqui e vou colocar para psenha. E aqui eu vou passar o parâmetro senha, né? A coluna senha. E aí eu vou falar aqui a senha correta. Beleza? Aí o que acontece? Como tá retornando um booleano, eu vou... Por padrão ele já vem falso. Então, o que acontece? Eu vou dar um try, ou seja, eu vou tentar fazer a validação. Se tudo der certo, eu dou um result passando verdadeiro, tá? Ou seja, ele vai me retornar verdadeiro e eu vou poder fazer a validação lá na nossa view. Então, a estrutura de conexão já está pronta, tá? Já está totalmente pronta. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui na view e simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Uma variável temp_sql, tá? Chamada de temp_sql. Ela vai ser do tipo string. E aí eu vou passar para essa temp aqui uma formatação que vai ser format. Aí o que acontece? Dentro desse format eu vou passar uma instrução SQL, tá? E aí ela vai pegar, eu vou fazer com que ela pegue de acordo com o que eu digitar no componente. Ou seja, eu quero que ele pegue do EDT senha e usuário. Então eu vou fazer um select, tá? Select asterisco from, né? Na tabela usuários, ó, tabela usuários, tá? Que eu quero dela? Quando, né? Where, quando o user foi igual o quê? Aí que tá a sacada. Quando a gente quer pegar um componente e passar para dentro da instrução SQL, a gente usa ou porcentagem S, que é referente a um string, ou porcentagem D, é, que é referente a um inteiro, tá? Então, eu quero passar uma string, então é dessa forma. Selecione, né, tudo na tabela usuários, tá? Tudo, que essa lista representa tudo. Selecione tudo da tabela usuário. Na verdade, selecione tudo que tiver na tabela usuário quando, né? Ou seja, ele vai selecionar tudo que tiver desse user. Ou seja, ID, senha, qualquer campo que tiver aqui dentro desse usuário referente a esse usuário, tipo, se eu digitar teste, ele vai pegar ID, user, senha, se tiver data, tudo que tiver aqui ele vai capturar, tá? Ou eu posso especificar o que eu quero trazer desse usuário, tá? Eu posso passar aqui somente user, né? User, vírgula, senha, sei lá, você que sabe. Então, como tem pouca coluna, eu vou trazer tudo, tá? Então, selecione tudo, né? De acordo com o usuário que eu digitar aqui, né? E eu quero que a senha seja verificada de acordo com o que eu digitar aqui, ó. Ou seja, agora o que acontece? Eu vou pegar pela sequência. O usuário é o primeiro, né? E a senha é a segunda. Como se trata de string, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dentro de um context str. O que esse context faz? Ele coloca, ele coloca como se fosse aspas simples. Ou seja, eu digito em aspas simples. Se eu não colocar, o comando SQL vai dar inválido, tá?
E aí o que acontece? Eu vou copiar isso aqui. Esse é o primeiro valor e esse é o segundo. Então, o primeiro vai ser, né, EDT user. Então, eu estou passando para esse usuário o que eu digitar aqui no EDT user, né, que é o edit. E o segundo é o EDT senha.text. Então, dessa forma, o que eu estou falando? Selecione tudo que tiver no banco, na tabela usuários, referente a usuários, ao usuário que está sendo digitado. É, então, o usuário vai receber o que eu digitar aqui e senha vai receber o que eu digitar aqui, beleza? E aí, o que acontece? Aí tá o pulo de gato. Eu vou implementar a minha classe, tá? Ó, vou implementar a classe que eu acabei de desenvolver. Vou pegar esse nome aqui dela aqui, ó. RSC Model. Vou pôr aqui, vou dar um ponto action. Ou seja, criação das funções lá dentro. Vou passar a conexão. Eu preciso conectar primeiro no banco de dados para depois eu continuar. Só que aí o que acontece? Como eu estou fazendo a verificação, eu vou passar isso para dentro de um if, tá? If. Aí, vamos lá, vamos continuar. Eu conectei no banco de dados. O que eu quero fazer? Eu quero passar a instrução SQL. Qual que vai ser a instrução SQL? A que tiver na temp SQL, que é a variável de cima. Pronto, passei o comando SQL. O que você quer fazer? Eu quero validar. Beleza. Qual os campos que você quer validar? Puser. Então, eu vou colocar o edt user.text, aí vírgula, edt senha.text, que é a validação. Aí, de tudo isso, se for igual a true, tá? Se for verdadeiro, o que ele vai fazer? Tem duas formas. Lembra daquela opçãozinha que a gente vem aqui, ó, Project Option formulário, ele está em modo de avaliação. Eu fiz aqui uma classe de construção de formulário, ou seja, eu posso construir qualquer formulário aqui dentro, tá? E aí, para me chamar ele, eu tenho só que adicionar esse RC Form Constructor, tá? Ou eu posso, tá? Tem duas formas. Eu posso dar um try aqui, ó, e dar um application.createForm, passar a classe do, do formulário que eu quero adicionar. Vou dar um Alt F11 e vou adicionar ele aqui, ó. Então, tMyForm é a classe dele e o nome dele é MyForm, tá? tMyForm, tMyForm, vírgula, MyForm. E aí, eu faço myForm.showModal. E aí eu finalizo ele aqui, ó. Só que aí o que acontece? Olha pra você ver. Tudo isso para poder fazer o que? A criação e a destruição de um formulário. Olha pra você ver. A trabalheira que dá, né? Vamos lá, vamos ver se funcionou. Se vai dar algum erro. Aqui é o create. Aqui não, é aqui. No caso aqui é create form, tá? Create form. Vamos ver se vai dar algum erro. Ó, a lógica de SQL tá inválida, né? Então, o que que acontece? Select asterisco from usuários. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Select asterisco from usuários, tá?
É, quando user, né? O user for igual a porcentagem S, aí ou a senha, né, for igual a porcentagem S. Beleza? Então, como eu tô validando usuário e senha, tem que ser OR, tá? Ó, campo vazio. Vou colocar o usuário incorreto aqui, ó. Testes, a senha certa. Ó, usuário incorreto. Agora eu vou colocar a senha errada. Ó, senha incorreta. E vou acessar agora. Chamou. Beleza? Chamou. Agora, o que que acontece? Isso vai validar todos os usuários. Perceba aqui que agora eu tenho dois usuários. Eu tenho teste e tenho e eu tenho esse outro usuário chamado admin. Então, ó, usuário, teste é 1, 2, 3, a senha, e admin é ABC. Então, eu vou colocar admin e vou colocar 1, 2, 3. Ó, usuário errado, porque a senha, o que que acontece? Usuário incorreto. ABC. Validou. Aí no caso aqui, ó, o que que eu posso fazer? Se eu colocar um end, se eu colocar um end, se eu colocar admin e colocar a senha errada, ele vai dar usuário incorreto. É... Aí, para mim fazer isso aqui, eu vou ter que fazer um for, tá? Fazer um for de 0, né? Deixa eu ver se dessa forma vai, tá? É fcarry ponto record count menos 1. Eu vou fazer uma contagem. Eu vou fazer uma contagem. Então, se eu colocar admin e colocar 1, 2, 3, usuário incorreto, usuário incorreto. Então, record count. Não, record field count menos. No caso, eu tenho que dar um field count para ver. Deixa eu ver. Teste. Ó, usuário incorreto. Ó, deu senha, beleza. Usuário incorreto. Agora eu vou. É basicamente isso, tá? Para mim contar os fields lá, contar os fields, tem que colocar o DataDB aqui, né? Então, eu vou colocar aqui data.db. Teste 1, 2, 3. Passar o word aqui. Teste A, B, C. Senha incorreta. Aí, ó. Agora eu vou colocar 1, 2, 3. Foi. Agora eu vou colocar admin. Usuário incorreto.
Aí, agora sim. Agora sim. Agora deu certo. Então, o que que eu preciso fazer? É, aqui dentro da classe, eu simplesmente faço um for contando os fields que tem lá, desde do zero até o final. Contei, ele vai selecionar de acordo com o que eu tiver, entendeu? Aí se eu digitar de mim e a senha incorreta, ele vai dar a senha incorreta. Se eu digitar o usuário certo, a senha, o usuário errado e a senha certa, ele vai dar o usuário errado. Bom, é dessa forma que a gente faz aí uma validação no banco de dados usando instruções SQL, tá? E usando a partir de uma classe. Perceba que eu não usei nenhum tipo de componente para poder fazer essa conexão. Então é bem simples e fácil, tá, galera? Deixa no comentário se vocês querem mais vídeo dessa forma. E eu tô pensando em trazer um vídeo de como você pode fazer a validação de permissão para os usuários, o que ele pode ou o que ele não pode fazer, beleza? Se você quiser esse vídeo, deixa no comentário e já deixa o like, compartilha e não deixa de comentar, beleza? Comenta muito aí no vídeo, valeu? Então, tamo junto e até a próxima, valeu!